pastor Fábio. Vem cá. Quem quer o Fábio, diga amém. Diga assim, pastor Fábio. Deixa Deus te usar. Pastor Fábio. Deixa Deus derramar o óleo, o manto do canto. Gente, nosso irmão Cláudio. Gente, Cláudio me abandonou quase um ano. Ele ainda tem a coragem de me fazer conta. Pastor, não tem um ano ainda não. Ela vai ficar um ano, né? Poxa, rapaz, que é isso? Cadê a Ângela? Cadê Cláudio? Pastor, ora comigo, eu estou chamando. Hoje ele veio. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Essa casa é sua. Quando você vem aqui, há uma motivação maior em nós de alegria nesse culto, amém? Também, a pessoa que eu vi aqui, é Najara, né? Najara, está ali, doutor Najara manda vir. Seja bem-vindo. Filho, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê a palavra nessa noite, que o Senhor guarde a tua vida, a tua alma, o teu coração, de todo mal, de toda relação do inimigo, que o Senhor proteja o seu casamento, a sua casa, a sua família, e que o Senhor te dê uma palavra que a igreja não quer, mas que precisa ouvir dessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Shalom, povo de Deus. Quem está feliz, diga amém. Diga glória a Deus. Diga, Deus está neste lugar. Quem está sentindo a presença dele, dá um forte aplauso. Aleluia. Que tal se você olhar para o irmão que está ao seu lado, dar um sorriso lindo para ele? Um sorriso abençoado. Eu sei que você está perto da sua família. Olha para ele e diz, eu te amo em Cristo. Missão muito árdua, mas que com muito prazer eu recebo essa noite para falar um pouco sobre família. O meu coração queima. Eu ministrei essa palavra alguns dias atrás em uma conferência ali na Igreja Videira de Salvador, e Deus falou muito ao meu coração, e eu sei que vai falar ao seu coração também. Amém? Quem deseja ouvir a voz de Deus, quem ama a sua família, diga glória a Deus. Bom, queridos, o tema o qual nós vamos falar essa noite é construindo um lar seguro em tempos difíceis. Quantos podem repetir comigo dizendo assim, construindo um lar seguro em tempos difíceis? Uma vez mais, construindo um lar seguro em tempos difíceis. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 1. Provérbios, capítulo 9, versículo 1. Está valendo sua Bíblia de papel, está valendo seu celular, seu tablet, smartphone. Diz assim a palavra de Deus. Quem achou, diga amém. A sabedoria construiu a sua casa sobre 7 colunas. A versão NVI diz: a sabedoria já edificou sua casa, já ergueu suas 7 colunas. Queridos, antes mesmo de começar a discorrer aquilo que Deus colocou no meu coração, um texto que chamou muito a minha atenção, para que nós fiquemos atentos, sobretudo esse mês, o mês da família, e assim isso fique gravado no nosso coração durante toda a nossa vida. É um texto que está em 1 Timóteo 5, versículo 8, que diz assim: porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que aqueles que não creem. Diga misericórdia. Esse tema desse mês de maio é muito, muito importante,
Porque nós temos um bem precioso aqui nessa terra, e esse bem precioso é a nossa família. E é por isso que o inimigo tem investido com toda a sua força, com todas as suas armas, para destruir esse bem precioso que Deus nos deu como um presente aqui nessa terra. E nos dias atuais nós podemos observar claramente, não existe mais nada oculto, não existe mais nada escondido. Você vai no Instagram, você vai no Facebook, em redes sociais, nos jornais, programas televisivos, reality shows, tudo aponta para uma coisa: a destruição da nossa família, querendo abalar as raízes, querendo abalar as colunas da nossa família. Isso se dá quando a mídia, quando as redes sociais tentam o tempo inteiro ensinar a trapacear, ensinar a roubar, ensinar a ser mais esperto, ensina a trair, ensina a esconder, ensina a fingir. É isso que nós vimos por todos os lados. Os meios de comunicação hoje trabalham em comum acordo para a destruição, para distorcer do que é ser família. Muitas pessoas têm tornado sua família um lugar de desgraça, porque são guiados por redes sociais, porque são guiados por pessoas que têm um coração maligno e querem destruir a família. Agora há pouco o pastor Edson apontou um casamento lindo que vai acontecer. Quando nós olhamos para alguns lugares, as pessoas não querem que seja o mais normal. Casamento entre homem e mulher, como tradicionalmente é, como assim Deus fez. As pessoas tentam colocar na nossa cabeça de qualquer jeito que as pessoas elas nascem, mas podem ser o que quiser. Você nasceu homem, mas você pode ser até um cachorro se você quiser. Diga misericórdia. Você nasceu mulher, mas se você quiser, você pode se ver como um homem. É isso que o governo e tantas outras coisas têm tentado ensinar às nossas famílias. Nós precisamos fugir dessas influências que corrompem a nossa casa. Alô? A nossa casa será um altar de avivamento. Eu declaro que a nossa casa será um pedacinho do céu. A nossa casa será um lugar de adoração a um Deus eterno e que é santo. Queridos, existem alguns aspectos primordiais que nós precisamos observar para que esse alvo de avivamento, de santidade na nossa casa precisam ser alcançados. E esses alvos são a renúncia. A renúncia para ter uma casa edificada. É necessário ser muito criterioso com aquilo que escolhemos que vai entrar na nossa casa. Precisamos olhar com um olhar de fogo para que queime tudo aquilo que vem do inferno para destruir a nossa casa. Precisamos de selecionar. Olha para cima e diga: precisamos, queridos. Diga melhor: você precisa selecionar os alvos de edificação da sua casa. Como nós lemos a palavra em Provérbios, capítulo 9, versículo 1, a sabedoria já edificou a sua casa, já ergueu suas 7 colunas. No livro de Tiago, capítulo 3, versículo 7, a palavra fala sobre essas 7 características da sabedoria, essas 7 colunas que se formam a sabedoria, que a sabedoria construiu para que uma casa seja edificada. Eu sei sim, você pode ler em casa isso depois, está em Tiago 3,17, mas conforme a minha experiência, aquilo que eu já vivi na minha vida, por causa da minha casa, da minha família, eu queria falar com você nessa noite alguns pontos específicos que eu acredito que pode edificar a sua casa também. Diga amém. E eu listei 7 colunas que eu acredito que são de suma importância para edificar a nossa casa, para a edificação do nosso lar. Como foi introduzido aqui, eu nasci em um lar cristão e eu aprendi muitas coisas sem que me fosse falado, mas
vivido. Quem entende isso? Eu aprendi muitas coisas pela qual não foi apenas ouvido, não apenas ouvi, mas eu vi atitudes e colunas erguidas para que uma casa ficasse em pé. Quem aqui quer aprender, diga amém. Quem quer ouvir essas 7 colunas, diga glória a Deus. Você que está anotando, vamos lá. A primeira coluna, eu diria que é a inteligência. Provérbios capítulo 24, versículo 3. Com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento, essa palavra no original é inteligência, ela permanece firme. Queridos, o que é inteligência? Você já parou para se perguntar isso? Nós geralmente elogiamos muitas pessoas que achamos inteligentes, mas o conceito de inteligência é a capacidade de compreender e resolver novos conflitos ou problemas e adaptar-se a novas situações. Olha só, você se considera uma pessoa inteligente? Porque esse é o conceito que define a pessoa inteligente, a capacidade de resolver problemas ou situações, se adaptando a cada um desses problemas. Pastor Fábio, por que nós precisamos de inteligência? Por que uma dessas colunas é a inteligência? Queridos, é porque com a falta dela, que muitas casas elas são destruídas. E como eu já falei a você, um presente precioso o Senhor nos deu, é a nossa casa, a nossa família, e por isso ela deve ser prioridade na nossa vida. Precisamos dedicar pensamentos à nossa casa. Precisamos dedicar entendimento para que a nossa casa, ela permaneça firme. E se eu perguntar a você, qual é a coisa mais importante na sua vida? Não, eu poderia fazer uma pergunta melhor. Me diga 3 coisas que você acha mais importante na sua vida. Provavelmente você ia falar família, ministério e Deus. Ou você falaria família, Deus, ministério. Queridos, eu tenho algo para te falar nessa noite. Eu quero que você grave isso no seu coração. A coisa mais importante na sua vida é o seu Deus. Ele você deve colocar acima de tudo, acima de todos. Mas o bem aqui na terra, mais precioso, depois de Deus, é a sua família e depois o seu ministério, a sua igreja. Você não deve inverter essas ordens, você não deve trocar isso. Isso é de muita importância, empreender para que a nossa família seja edificada nessa primeira coluna, ter inteligência para resolver conflitos, entendendo que Deus está acima da nossa casa, depois de ser a nossa casa e o ministério. Pastor Fábio, por que você está falando sobre isso? Porque é muito importante nós chegarmos à compreensão da importância de colocarmos cada coisa no devido lugar. Uma certa vez, quem está me ouvindo, diga amém. Uma certa vez um jovem afastado do evangelho decidiu visitar uma igreja muito conhecida. Esse jovem, ele era filho de um pastor muito conhecido na cidade. O pastor era uma bênção, era conhecido como homem de Deus, homem santo, tinha um ministério muito abençoado, um ministério muito grande. Mas esse filho desse pastor, ele se desviou, ele se afastou do evangelho. Então ele visitou essa igreja, um pastor conhecendo ele, chamou no gabinete. E aí, filho, como é que você está? Quando que você vai voltar para os pés de Jesus? E ele, olhando para o pastor no seu gabinete, falou: eu não quero mais saber desse evangelho. Eu não quero mais saber de igreja. O pastor continuou o diálogo com ele e perguntou: filho, por que você está revoltado assim? Por que você não quer mais saber? Pastor, eu vou revelar a verdade para o senhor aqui agora. O meu pai, como todos veem, um homem de Deus, um homem santo, uma igreja tão abençoada, ele tem uma amante. O pastor tomou um susto e disse: misericórdia, pois isso é verdade. Ele tem uma amante e por muitas vezes ele troca a nossa família por essa amante. Muitas vezes estávamos sentados à mesa, jantando, ele ouvia uma ligação, corria para o quarto para se arrumar e saía, ia embora.
No almoço também acontecia muitas vezes. Eu largava muitas vezes a comida no prato e saía, se arrumava e ia embora. Largava a minha mãe, a minha família. Largávamos todos ali e ia embora. Pastor, e o que eu mais fico chateado é que essa amante tem destruído muitas e muitas outras casas. Muitos pastores, muitos homens de Deus, muitos líderes também têm essa mesma amante. O pastor ficou temeroso com aquilo que estava ouvindo e perguntou: filho, eu preciso por favor saber quem é. Eu preciso por favor saber quem é, para que a gente combata esse espírito, para que outros homens de Deus não caiam mais, não sejam encantados por essa amante. Então aquele jovem, olhando para o pastor com os olhos cheios de lágrima, revelou quem era essa amante. E ele falou: pastor, essa amante é a igreja. Essa amante é a igreja. Por muitas vezes meu pai trocou a nossa família pelo ministério. Por muitas vezes meu pai trocou o almoço, o passeio em família, a viagem de férias pelo ministério. Qualquer pessoa, qualquer um que ligasse, ele abandonava tudo, abandonava a nossa família, os nossos afazeres, para cuidar do ministério. Queridos, cuidado. Porque você que é líder, você que deseja muito ser líder, você que olha para a liderança e vê como um alvo, o ministério tem que ser uma bênção para você, mas também para a sua família. Alô? Toda mesa que você é convidado deve caber também a sua família. Tome muito cuidado quando você pensar em trocar a sua família por qualquer outra coisa. Meu Deus, eu não estou querendo dizer a você que você tem que abandonar o ministério. Eu não estou dizendo a você que você não tem que se dedicar. Não, querido, eu quero dizer que existem prioridades aqui na terra e sua família também deve ser abençoada por aquilo que você ama, que é o ministério, que é a igreja, que é ser líder. Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. Toda mesa, todo lugar que você é convidado deve caber também a sua família, os seus filhos. Não aceite, querido, eu falo isso com experiência. E eu já vi muitos amigos do meu pai se queixarem. Porque ele é convidado, mas ele quer levar, não abre mão, não negocia de levar a família. Os filhos ainda grandes, casados, muitas vezes ele quer movimentar, fazer alguma coisa, para que mesmo assim todos estejam assentados naquela mesa. Nunca aceite, querido. Nunca aceite sentar numa mesa que não tenha lugar para sua família também. Lá em casa, nós temos o costume de aos domingos assentar à mesa. Porque na semana é aquela correria, cada um faz uma coisa, leva para a escola, pega na escola. Mas no domingo nós sentamos à mesa. E existe uma coisa lá em casa que é inegociável para a Zoilile. É o lugar dela e do avô dela. Nós já vimos ela mandar pessoas levantar do lugar dela. Enquanto não levantar, enquanto não sair, ela não senta à mesa. Pode se convidar quem for, o líder quem for, o pastor que for. Ali é o lugar dela. Ela está habituada a sentar naquele lugar. E as pessoas, cada um na sua ordem. Querido, não aceite que os seus filhos não caibam no lugar onde você estiver. Quem está entendendo essa palavra? Nós precisamos de inteligência. Inteligência para resolver conflitos, inteligência para conduzir a nossa casa, inteligência para entender o momento de cada filho. Cada filho é diferente, não tem como aplicar o mesmo tratamento com filhos, porque eles são diferentes, cada um tem uma maneira, cada um tem um gosto, cada um tem uma cabeça diferente, e somente pais com inteligência vão saber educar cada um da sua maneira. E é por isso que você precisa de inteligência para discernir, para ter esse entendimento de conduzir a sua casa. Quem tem mais de 2 filhos aqui? Quem tem 2 ou mais? Fala para mim, seus filhos são iguais? Pensam da mesma forma?
É por isso que nós precisamos ter esse entendimento. Se você não recebeu isso, se você não entendia isso até hoje, mude. Mude a forma com que você lidar com seus filhos, como você trata os seus filhos, porque cada um tem uma personalidade, uma cabeça diferente, e você precisa dessa inteligência. Coloca a mão na sua cabeça em nome de Jesus e diga: meu Deus, me dá inteligência para resolver conflitos, para conduzir a minha casa, para edificar o meu lar. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Segunda coluna para a edificação da nossa casa é Deus no centro do nosso lar. A palavra diz no Salmo 128, versículo 1 ao 4: feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz, tudo dará certo para você. Será feliz e tudo dará certo em casa. A sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa os seus filhos serão como as oliveiras novas. Que teme ao Senhor, certamente será abençoado. Esse salmo é um salmo muito profético. Esse salmo é profético para a nossa vida, mas não tem como a gente tomar posse desse salmo se antes não passarmos pelo Salmo 127. Abre, por favor, Salmo 127. Não tem como tomarmos posse dessa palavra sem antes reconhecermos isso, sem antes passarmos pelo Salmo 127. Abra, por favor, querido. Diz assim: se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Querido, com a força do seu braço, eu devo dizer a você, vai ser impossível você construir um lar seguro nesse tempo difícil. Permita que o Senhor seja o construtor, aquele que edifica a sua casa, senão será inútil o seu trabalho. Coloque Deus no centro da sua casa. Hebreus capítulo 3, versículo 4 diz: porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Mas como, pastor Fábio, como é que eu coloco Deus no centro da nossa casa, no centro da minha casa? Estabelecendo tempo de oração em família, buscando a presença de Deus em família. É muito óbvio falar sobre isso. Pastor Fábio, eu já sei que tem que se fazer isso. Tem que orar, tem que buscar em família. Por que estou falando? Sabe por quê? As más conversações corrompem os bons costumes. As más conversas, as conversas torpes, a imoralidade muitas vezes desvia o foco da nossa casa. E em vez de buscarmos em família, recebemos tantas coisas ruins, tantas coisas negativas na nossa casa, porque não colocamos Deus no centro da nossa casa. Permitir que Deus edifique a nossa casa, porque só assim nós teremos bons hábitos. Hábito de orar. Lá em casa tem uma regra. Acordou antes da televisão, antes de vídeo, antes de celular, Bíblia. Escreva a Bíblia. Meu pai, escreva a Bíblia todos os dias. Tem a Bíblia, todos os dias escreve uma história da Bíblia. Deixa eu contar um testemunho para você. Quando éramos pequenos, eu, Silas e Felipe, nós não tínhamos o acesso de hoje, internet, Smart TV, de assistir tantas coisas. Nossa brincadeira era raiz, era na rua, de gude, arraia, furapé, que mais? Esconde-esconde, pega-pega, futebol e muitas outras coisas. Mas nós tínhamos uma televisão, e para que servia a nossa televisão? A nossa televisão era a nossa Bíblia. Como crianças, indo para a adolescência, não havia muito interesse por ler livro, ler a Bíblia. Então, o que foi que nossos pais fizeram? Compraram, como era o nome? Era fita
É cassete que fala, fita cassete? Como é o nome do aparelho que recebe fita cassete? VHS. Tinha uma VHS conectada na televisão, então compraram um kit de fitas. E aí, todos os dias, você lembra, Lipão? Todos os dias, nós assistíamos uma história diferente da Bíblia. E foi assim que nós aprendemos sobre Davi e Golias, sobre Jonas e a baleia, sobre Moisés e a libertação do povo do Egito. Nós aprendemos sobre Noé, sobre Jesus, assistindo todos os dias uma história diferente da Bíblia. E você, o que é que você tem colocado na cabeça dos seus filhos? O que é que seus filhos têm consumido? Nós fomos muito edificados nesse tempo, aprendemos muitas coisas, e eu tenho certeza que aquilo não foi em vão. Aquilo plantou uma semente em nosso coração. Aquilo gerou algo, germinou algo em nosso coração. E nós precisamos novamente buscar bons costumes para a nossa casa, para os nossos filhos crescerem no entendimento. Permita que o Senhor esteja no centro do seu lar. Terceira coluna, obediência à palavra de Deus. Provérbios 19:16 diz: quem obedece às leis de Deus vive mais. Quem obedece às leis de Deus vive mais. Quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Queridos, como que a sua casa vai ficar em pé se você não edificar essa coluna da obediência a Deus? Um princípio inegociável para a sua casa deve ser a obediência à palavra de Deus. O inimigo está ao nosso derredor buscando tragar a nossa família. E sabe o que é que nos guarda? O que é que protege? O que é que cobre a nossa família? É a obediência à palavra de Deus. Provérbios é muito claro quando diz: quem obedece às leis de Deus vive mais. Querido, quando sua casa estiver em obediência, ela terá longevidade de vida. Quando a sua casa estiver em obediência, ela não será alcançada pelo inimigo das nossas almas, pelo inimigo da sua família. Por isso, hoje, comece hoje a colocar a sua casa em obediência à palavra de Deus. Alô, tem alguém me ouvindo? Quem pode dar glória a Deus? Diga: minha casa será obediente à palavra de Deus. Porque a obediência é uma barreira que freia, que limita o acesso, que nega o acesso do inimigo à sua casa, da doença, da escassez. Obedeça ao Senhor, permita que a sua casa seja obediente. Quarta coluna que vai manter a sua casa edificada é o temor do Senhor. Salmo 111:10 diz: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem a seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. A palavra diz também em Provérbios que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Se você se considera uma pessoa sábia, você deve ter no seu coração um sentimento que deve estar no coração de toda a humanidade, de todos aqueles que respiram, que é o temor ao Senhor. Sabe por que nós precisamos de temor ao Senhor? Porque quando tivermos temor, nós vamos ser lá fora aquilo que nós somos aqui dentro também. Nós vamos ser no trabalho aquilo que nós somos em casa. Nós vamos ser em casa aquilo que também nós somos na rua, ou seja, em qualquer lugar, nós seremos a mesma pessoa por causa do temor do Senhor. As máscaras caem diante do temor, porque o temor nos faz nos achegar mais a Deus. O temor não é para afastar, o temor não é para que você tenha medo, o temor é para que você seja completamente devoto, apaixonado por Deus, porque Ele é justo e Ele é fiel. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quinta coluna,
para a edificação da nossa casa. Quem está ouvindo, diga amém. Quem está recebendo essa palavra de verdade, diga glória a Deus. O quinto é o perdão. O que é perdão? Nós ouvimos sempre falar sobre perdão. Nós vamos para encontro nos cultos. E também tem na agenda da igreja o dia do perdão, o Yom Kippur. Nós falamos muito sobre perdão, mas o que é o perdão? É o ato pelo qual a pessoa é desobrigada a cumprir o que era seu dever. Era meu e seu dever morrer na cruz. Éramos culpados, mas Jesus nos desobrigou disso e morreu por nós lá na cruz do Calvário. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22 diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu perdoarei? Até 7, Senhor? Jesus lhe disse: não digo que até 7, mas 70 vezes 7. Com a minha mente fértil, eu acredito que Jesus respondeu a Pedro com um sorriso no rosto, trazendo um tom de humor, trazendo um tom de descontração. 7 vezes só, Pedro? Não, 70 vezes 7. E você? Você tem facilidade de perdoar, queridos? Você tem facilidade de perdoar sua esposa quando ela erra? Você tem facilidade de perdoar o seu marido? Você tem facilidade de perdoar o seu filho? Você tem facilidade de perdoar o seu irmão? É muito importante que o perdão seja uma arma viva em nosso coração. Porque o perdão, para nós, é algo condicional. Olha para seu irmão e fala isso: o perdão para nós é algo condicional. Sabe por quê? Jesus nos ensinou a orar, e na oração do Pai Nosso, Jesus fala: perdoa as nossas ofensas, assim como nós. Meu Deus, então quer dizer que, meu Deus, me perdoa na mesma medida que eu perdoo meu irmão. Me perdoe na mesma medida que eu perdoei seu casé. Me perdoe na mesma medida que eu perdoei minha esposa, o meu filho. Me perdoe, Deus, na mesma medida que eu perdoo meu pai, a minha mãe. Isso te assusta ou te alegra? Porque tem gente que fala que perdoou. Olha, pastor, eu já vi isso. Eu perdoei, mas eu não quero conta. Quantos reconhecem aqui que é pecador e precisa do perdão de Deus? Quantos foram perdoados por Deus? Já pensou se Deus fazer a mesma coisa, com a mesma medida? Olha, eu perdoei a Dilson Rangel, mas eu não quero conta com ele. Misericórdia. Se a misericórdia de Deus não fosse, se a mão de Deus não estivesse sobre a nossa vida, Deus te falar: eu não quero conta. Está perdoado, mas vai. Eu não quero conta. Então, querido, o perdão é você desobrigar aquela pessoa de cumprir algo que é dever dela. O perdão briga com a razão. O perdão briga com o ego, com o egoísmo, com o orgulho. E o orgulho é o pai de todos os pecados. É por isso que você deve ter um coração pronto para perdoar. Quem muito foi perdoado, muito ama. É por isso que você ama muito a Jesus, porque você foi muito perdoado. E quando você entender que quando você muito perdoar, você também vai ser muito amado. O perdão não fala sobre a pessoa que você está perdoando, mas sobre libertar você mesmo de toda mágoa, toda amargura, todo rancor. São isso que abre brechas para o inimigo atuar na nossa vida. A falta de perdão. Certifique-se de perdoar como se deve perdoar. Libere a pessoa daquele dever. Libere a pessoa daquilo que te feriu. Talvez você entrou aqui e você tem isso na sua vida. Geralmente as pessoas que mais ferem você são as que você mais espera o contrário. São sua família, filhos. Talvez você ouviu do seu pai algo que até hoje machuca o seu coração. Da sua mãe algo que feriu você.
Talvez você foi tocado como não devia, tocada como não devia, mas você precisa liberar o seu coração para ser perdoado, querido. Porque é a mesma condição que perdoamos, somos perdoados. Isso é condicional, você precisa liberar o seu coração dessa dor, dessa mágoa. Isso vai libertar a você mesmo. Quem toma posse dessa palavra? Uma família bem-sucedida, ela exerce o verdadeiro perdão. Não perdão de que você perdoa hoje, semana que vem você pega aquela coisa e como um reboco você passa totalmente na cara da pessoa de novo. Pá! Libere. Libere a pessoa daquele dever, daquela ofensa. Quem toma posse dessa palavra, dá um forte aplauso, Jesus. Aleluia. Aleluia. Sexta e penúltima coluna da edificação do nosso lar em tempos difíceis é o envolvimento da nossa família no ministério. Josué, capítulo 24, versículo 15. Você conhece a história. Josué manda chamar todos os líderes, todos os anciões do Vale de Siquém. E aí Josué começa a conversar com o povo, e Deus fala com o povo, lembra a eles dos antepassados, dos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Olha, eles adoraram naquela terra e agora nós estamos aqui. A Bíblia diz que nos versículos anteriores que eles prestaram um culto, estavam diante do Senhor. E aí de repente Josué começa a narrar a história para lembrar a eles. Vocês lembram quando Deus tirou a gente do Egito? Você lembra que Ele nos fez passar o mar vermelho, nos alimentou com maná, da rocha fez sair água. E agora nós estamos aqui diante de uma escolha. Vocês vão adorar qual Deus? O Deus dos amorreus, dos jebuseus? Ou vocês vão adorar ao Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaac e Jacó? E aí Josué declara: porém, se vos parecer mal a vossos olhos servir ao Senhor, escolhe hoje a quem sirvais. Se aos deuses que serviam nossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Ponto e vírgula. Essa conversa aqui agora é para você pai e você mãe. Essa conversa aqui agora é de homem para homem. Ponto e vírgula. Josué dá opção ao povo. Olha, vocês têm essa opção aqui de escolha. Só que como homem, como um sacerdote, líder de uma casa, cheio do Espírito Santo e da sabedoria de Deus, Josué, ponto e vírgula, e fala: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, preste atenção nisso aqui, cara. Josué não deu opção à sua casa. Sabe por que eu sou feliz ministrando essa palavra? Porque um dia eu não tive opção. Um dia eu fui proibido de ir para uma festa ao invés do culto. Eu fui proibido de ir para o aniversário de um amigo, de um parente, por causa do culto. Eu fui proibido de ir para estádio. Eu fui proibido de ir para muitos lugares no dia do culto. Era inegociável. E eu louvo ao Senhor por meu pai e a minha mãe, que entendeu esse princípio. E como Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A família toda na contramão. Mas nós tínhamos um roteiro. Nós tínhamos um roteiro já todo descrito certinho aos domingos. Às 7 da manhã nós saíamos para ir para a igreja em São Martim ou em Cajazeira 6. E só retornávamos às 10 horas da noite. Todos os domingos. E não é dizer que só íamos aos domingos. É que o domingo todo, inteiro, das 7 da manhã às 9 da noite, era dedicado ao Senhor. Passávamos o dia na igreja,
Se quiséssemos brincar com alguma coisa, a brincadeira tinha que ser com alguma coisa que tinha na igreja. Se quiséssemos passar tempo, tínhamos que passar tempo com alguma coisa da igreja, do ministério. Se posicione como líder para direcionar sua casa para onde ela deve ir. Se posicione como sacerdote para colocar a sua família no altar de Deus. Eu estou ministrando isso aqui para vocês. Mas ontem o meu filho chorou porque eu falei que é para mim de vigília. Ele não queria ir, ele queria brincar com os amigos. E ele argumentou: meu pai, eu estudo a semana toda. Hoje é sábado, os meus amigos estão todos aqui. E estão me esperando para brincar. Eu falei: se você quiser ir lá, vá lá avisar que você não vai poder brincar agora. Você não vai ficar, você vai se arrumar. E você vai ser direcionado ao altar. Você vai para a igreja, você vai para o lugar onde seus pais estão. Você deve aprender esse caminho. Nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho. E nunca desista da sua casa. Como homem, como mulher, como líderes, se posicione, bate no peito como Josué e diga: eu e a minha casa, nós serviremos. Os meus filhos não terão escolha. Eles servirão. Eu sei que é difícil para você que tem filho já adulto em casa, né, irmão? Mas por favor, não faça isso com seus filhos que estão sendo formados ainda. Crianças, pré-adolescentes, adolescentes, ainda comem do seu pirão, como se diz no bom baiano. Ainda estão debaixo do meu teto, ainda está comendo meu pirão. Deve seguir o caminho pelo qual eu estou apontando. Seja macho, seja mulher, para declarar: eu e a minha casa, nós temos um lugar de destino, e é para este lugar que nós vamos. Não negocie a sua casa com o inimigo, não negocie a sua casa com prazeres, não negocie a sua casa com festa. Direcione elas para o altar de Deus. Você não vai se arrepender disso, querido. Sétimo e último: crie os seus filhos pelos princípios da palavra. Isso aqui agora que eu vou falar é muito sério. Escute isso aqui. A responsabilidade, Gislaine, de marcar os nossos filhos é nossa. Sabe por quê? Papai e mamãe têm nas mãos uma faca afiada. Deus dá a papai e a mamãe uma faca afiada. E papai e mamãe devem ter inteligência e sabedoria para usar essa faca. Vai matar seu filho não, né, querido? Mas ó, corte rápido, Tramontina. Cortar. Sabe por que você precisa usar essa faca afiada? Porque a faca do mundo é cega. A faca do mundo é cega. E é por isso que eu te aconselho a impor limites nos seus filhos agora. Hoje, enquanto você está criando. Porque se você não fizer essas marcas nos seus filhos, se você não usar essa faca afiada no seu filho, querido, o mundo vai usar. E aí quando ele for para o mercado de trabalho, a faca de lá é cega. Quando ele for se relacionar, quando ele for sair, a faca do mundo é cega. E nós estamos numa geração em que muitos pais entenderam que nasceram para fazer os filhos felizes. Eu tenho um dilema comigo, Nivaldo. Eu sempre falo isso. Eu quero que meus filhos me respeitem e me obedeçam, antes mesmo de me amar. E é por isso eu falo:
Não é que eu não queira os meus filhos felizes, eu desejo muito que meus filhos sejam muito felizes como você deseja os seus. Mas antes dos meus filhos felizes, eu quero eles salvos. E somente usando uma faca afiada, nós traremos salvação para a nossa casa. Nós vivemos uma geração que não quer contrariar filhos, que não quer frustrar filhos. Ei, pai, mãe, se você não frustrar o seu filho agora, a frustração, a faca cega de amanhã vai ser muito pior na vida dele. Vai causar traumas. Vai crescer um adulto assim, assado, porque ouviu não, porque tomou um tapinha na mão. Não, querido, você precisa frustrar o seu filho sim agora. Você precisa causar um bom trauma sim agora. Porque se ele crescer sem trauma, o trauma lá do mundo é muito pior para a vida dele. Essa faca afiada é a educação que você está dando. É a limitação que você dá a ele para algumas coisas. E é uma vergonha quando nós encontramos pais que não conseguem dar limite a filhos. Isso é uma vergonha. Efésios capítulo 6, versículo 4 diz assim: vós, pais, não provoqueis vossos filhos a iras, mas criá-los na disciplina e na admoestação. Hoje todo cuidado é pouco para se falar sobre isso, porque nós vivemos em um tempo onde se fala sobre educação positiva. Nunca dizer não a um filho. Quando isso acontece, no futuro, pode ter certeza que será vergonha dos seus pais. Eu estava em casa, e aí eu ouvi uma piada do meu pai, ele falou assim, certamente ele viu em alguma rede social: você que está tendo filho, tome cuidado quando você for dar o nome a ele. Porque eu vi esses dias Moisés assaltando uma pessoa nesse instante ali. Esses dias eu vi Moisés assaltando uma pessoa. Eu vi Pedro roubando. Eu vi Paulo assassinando. Sabe o que isso quer dizer? Pais e mães que até entendem um pouco do princípio, mas não usam a faca afiada para impor limites e educar os seus filhos. Se a gente na cadeira agora, para entender o que diz Provérbios capítulo 29, versículo 15. É bom corrigir e disciplinar a criança. Por favor, abre Provérbios 29, 15. Bota na versão NTLH, por favor. Vamos ler juntos aqui. Provérbios 29, 15, NTLH. Show? Provérbios 29, 15. Show não? Tem não? Coloca a versão que tiver então. Coloca na João Ferreira mesmo. É isso. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Na versão de NTLH diz: é bom corrigir, aviso, é bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Queridos, talvez a sua mente agora foi para a criança que faz birra e envergonha a mãe. Essa vergonha até dá para passar, sim, é vergonhoso, mas passa. Pior quando ele for um adulto que vai passar no alojuca, no se liga bocão, um adulto que não respeita outras pessoas, um adulto que pratica o mal, um adulto que é perverso, um adulto que é imoral. É bom disciplinar, é bom você corrigir agora, porque se você fazer as vontades dela, ela uma hora vai fazer você passar vergonha. Que negócio é esse de educação positiva? Lá em casa, a educação positiva era só uma olhada de minha mãe e meu pai.
Íamos almoçar na casa de alguém, uma olhada já fazia todo mundo se agitar, a procurar o que está fazendo de errado. Em casa eu vou te pegar. Minha mãe era. Em casa eu te pego. Felipe foi o que mais sofreu com isso, mas apanhou. Te pegar em casa. E aí em casa a vara era usada, a correção era usada. Então você precisa, querido, colocar isso em prática. Você precisa impor limites, você precisa usar a faca afiada, porque a faca do mundo é? A faca do mundo é? Por isso use a faca afiada para demonstrar, direcionar os seus filhos, a sua família no caminho correto. Amém? Provérbios 22, versículo 6 diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Mas é comum em nossos dias nós recebemos muitos pedidos de oração por filhos que não estão bem, por filhos que estão fracos, por filhos que estão afastados, por filhos que ouviram a palavra, cresceram, mas quando cresceram tomaram uma decisão. Tomaram a decisão e não querem mais o caminho de Deus. Estão afastados, mesmo sendo ensinado princípios. Tomaram decisões que os afastaram de Deus. E eu quero liberar essa palavra sobre você, mãe, sobre você, pai. E eu quero que você tome posse nessa noite dessa palavra. Você que tem um filho que está afastado, você que tem um filho que está fraco, e eu quero estender essa palavra para alguém da sua família. Eu quero estender essa palavra para os seus parentes também. Eu quero estender essa palavra para seu amigo. E eu quero que você tome posse disso. Pode ficar em pé neste lugar, por favor. Ministério de louvor, daqui a pouco. Você que tem um filho fraco, você que tem filho afastado, você que está tendo dificuldade de colocar a sua casa no altar, você que está tendo dificuldade de construir um lar seguro em tempos difíceis, há uma promessa para a sua casa e para a sua vida. E eu queria que você ouvisse isso com todo o seu coração aberto. Olha só a promessa que o Senhor nos fez no Salmo 89, do versículo 30 ao 34. Escuta isso aqui, pai e mãe. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara transgressões dele, e a sua iniquidade com açoites. Olha só o que Deus está falando. Ele não vai ficar impune da vara e do açoite de Deus por causa da sua iniquidade. Deus, ele é um Deus fiel, também é justo. Mas olha só, não para por aí. Isso, então visitarei as suas transgressões com a vara e a sua iniquidade com açoite. O 33, o que diz? Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei com a minha fidelidade. O 34. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Se há uma promessa para a sua casa, se alguma coisa está fora do lugar na sua casa, eu declaro hoje essa palavra do Salmo 89 sobre a sua vida. O Senhor vai visitar a sua casa, transgressões dos seus filhos, com vara, com açoite, mas o Senhor também não vai negar a sua benignidade, nem vai faltar a fidelidade. O Senhor não quebra aquilo que Ele liberou, o Senhor não quebra a aliança, o Senhor não quebra os seus preceitos, Ele não quebra o concerto com a sua casa. Ele não altera o que saiu da sua boca. Por isso eu declaro, em nome de Jesus, que você e a sua casa servirão ao Senhor.
Eu declaro que todos os seus filhos estarão no altar da casa de Deus. Eu declaro que você saberá usar a inteligência, a sabedoria para conduzir a sua casa, os seus filhos, a sua parentela para o lugar onde Deus está, o lugar da habitação de Deus. Quem crê, diga amém. O Senhor não faltará com a fidelidade dele para a sua casa. O Senhor não faltará com a sua benignidade, com o seu favor, com a sua misericórdia para a sua casa. Por favor, se reúne em família agora. Filhos, se unam à paz agora. Se você tem uma família aqui, fiquem todos juntos, dê as mãos. Aleluia. Aleluia. Se você não tem ninguém, procura um parente, um amigo. Fica perto agora. Cadê as crianças? Sobe as crianças em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor ministrou meu coração. Essas 7 colunas que precisamos edificar para ter um lar seguro. Quem deseja ter um lar seguro, diga amém. Eu queria que você, por um instante, comece a declarar, se você entendeu essa palavra, se essa palavra entrou em seu coração, se essa palavra caiu em uma boa terra, eu queria que você, com entendimento, intencionalmente, comece agradecendo por sua família. Nós fazemos isso, às vezes, tão pouco. Agradeça ao Senhor por sua família. Agradeça ao Senhor pelo seu lar. Vamos lá, eu queria que você levantasse a sua voz para fazer isso. Você pode até sussurrar assim, mas faça alguma coisa, fale. Agradeça por sua casa, libere palavras que encontrem o destino, encontrem o coração de Deus. Tenha gratidão por sua casa. Aleluia. Aleluia. Sim, faça isso, agradeça ao Senhor por sua casa, pelos seus filhos, pela provisão de Deus. Foi Deus que te deu sua casa. Aleluia. Vamos lá. Eu quero direcionar você, que você ore agora por inteligência. Ore por inteligência, para que você tenha inteligência, seus filhos tenham inteligência, para que vocês tomem as decisões em dias difíceis, para que vocês não se esqueçam disso. Ore agora. Ore agora. Ore agora pelas capacidades de compreender e resolver problemas. Sim, os problemas vão vir, os conflitos vão vir, mas declare inteligência na sua vida, na sua esposa, nos seus filhos, na sua casa. Em nome de Jesus, declare isso. Declare Deus no centro do seu lar. Declare isso. Faça uma aliança com Deus de colocá-lo no centro do seu lar. Isso, ore, ore, ore. Aleluia. Aleluia. Coloque Deus no centro da sua casa. Ore também por obediência à palavra de Deus. Ore para que seus filhos sejam obedientes, para que a sua casa seja obediente à palavra de Deus. Ore para que a sua casa tenha no seu coração temor do Senhor. O temor, que haja temor nos seus filhos, para serem aquilo que Deus quer que sejam, em casa, no trabalho, na escola, em qualquer lugar. Seja um coração totalmente voltado para Deus. Ore também pelo perdão. Ore para que a sua casa seja rica em perdão. Quando a ofensa vier, quando o dia mal vier, ore para que o orgulho seja quebrado. Ore pelo perdão. Sim, ore pelo perdão. E se há algo no seu coração contra alguém da sua família, eu quero liberar você agora. Eu quero liberar você agora a perdoar. Vamos lá, se você tem coragem
de mudar a história da sua casa a partir de hoje. Libere o perdão. Você pode olhar para essa pessoa e dizer: eu te perdoo. Ou você pode pedir perdão se isso ainda mexe com você. Use o perdão para que a sua casa seja um exemplo, seja bem sucedida, para que ela seja segura em tempos difíceis. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ore pelo envolvimento da sua família no ministério. Ore para que a sua casa seja envolvida em Deus. Em nome de Jesus. Ore por isso, para que os seus filhos sejam envolvidos no ministério. O ministério não é só para você individualmente. Não é algo no singular, mas no plural. A sua família deve caber também no seu ministério. Não é o seu ministério, é o ministério da sua família. Vamos lá, ore por isso. Ore por isso. Ore por isso. Aleluia. Ore para que seus filhos sejam criados pelos princípios da palavra. Ore pela responsabilidade que você tem no seu coração de usar a faca afiada para criar os seus filhos, para que eles não sejam alcançados pela faca cega. Ou nós veremos uma geração que busca ao Senhor, uma geração que teme ao Senhor, uma geração que é pronta para perdoar, uma geração que está disposta a perdoar. Vamos lá, não pare de orar, interceda por sua casa, interceda por sua família, abrace essa oportunidade, em nome de Jesus.